Será que pessoas muito agitadas não podem meditar? Era o que eu pensava, eu me achava muito agitada, muito ansiosa, estressada e achava que eu não poderia meditar por causa disso. Então, antes mesmo de tentar, eu já falava que a meditação não era para mim. E muitas pessoas falam isso para mim, amigas, conhecidos. Quando eu falo sobre o yoga, sobre a meditação, a gente logo associa algo muito zen, algo muito calmo, tranquilo. E a pessoa que é agitada, que é ansiosa, que vive aquela rotina de trabalho, de cuidar de casa, de ter várias atividades, pensa: a meditação não cabe na minha vida, a meditação não cabe no meu dia a dia, é a primeira coisa que a gente pensa. E muito pelo contrário, eu vim te dizer que a meditação é justamente para você que é agitado. A meditação é principalmente para nós que somos agitados, que temos essa rotina com multitarefas. É justamente por isso que a gente precisa da meditação. Então eu vou explicar um pouquinho. Para a gente entender o que é a meditação, a gente precisa entender como a nossa mente funciona. Então a gente já falou um pouquinho sobre como a nossa mente é parte do universo, é parte do todo. Então a nossa mente é uma energia que está conectada ao universo, por isso que a gente precisa cuidar do nosso estado mental, assim que a gente acorda no decorrer do nosso dia, porque a gente realmente tem um poder muito forte na nossa mente. A gente cuidando da nossa mente, a gente organizando os nossos pensamentos, a gente consegue encontrar mais clareza. A gente precisa ouvir os sentimentos, dar nome para o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Então eu vou falar um pouquinho sobre a meditação reflexiva, que é a meditação que fala sobre isso. Não é você não pensar em nada, é quando você tirar ali um tempinho para você, escutar o seu pensamento, escutar o que eu estou pensando agora, o que eu estou sentindo agora e por que esse pensamento está surgindo. A gente criar esse momento de reflexão é mais do que tentar não pensar em nada, mas é saber se ouvir. Muitas vezes a gente sente muitas coisas, pensa muitas coisas e a gente vai deixando passar, a gente não dá atenção para isso, a gente não dá atenção para aquele sentimento, para aquele pensamento, e a gente muitas vezes vai acumulando, vai criando uma poluição mental, e quando a gente vê o copo transbordou, já tem muita coisa para a gente lidar, administrar, a gente vai acabar explodindo, acaba ficando mais estressado no dia a dia. Por isso é tão importante esse exercício da meditação reflexiva. E a nossa mente tem vários estágios. Então o primeiro estágio da nossa mente se chama manas. Então manas, que é esse primeiro estágio da nossa mente, é a mente que interage com o nosso meio, com a nossa volta, né? Então é a mente quando a gente percebe as coisas. Então eu percebo que eu tô com fome, eu percebo aquela árvore, eu percebo que eu tô sentindo a brisa na minha pele. É a mente da percepção. Esse estágio da mente a gente chama de manas. E todos os estados, vale lembrar que todos eles acontecem, né? A gente não vai ter só um estágio dessa mente, desse estado mental. A gente vai trabalhar todos eles ao mesmo tempo. Mas é importante a gente entender cada parte, como funciona essa questão da nossa mente e o porquê é tão importante a meditação. A Ahankara, que é o segundo estágio da mente, é como eu vou lidar com aquilo que a minha mente manas percebeu. Então é a questão do meu ego, das minhas emoções. Então a manas, por exemplo, é quando você percebe que você está com fome. É a interação que você tem com o seu ambiente, a sua volta, é a percepção, você sabe identificar que você está com fome. E já a parte do Ahankara é aquela parte das emoções, do instinto. Então se você sabe, você já identificou que você está com fome, você já vai pensar em algo gostoso para comer. É a parte da mente que já vai para esse lado. O que eu posso comer de bom é a parte da emoção. Então a primeira é a percepção e esse segundo estágio é a nossa emoção, é o nosso ego, são as escolhas que vêm na nossa mente pelo instinto que nós temos, pela perspectiva que nós temos, a vivência que nós temos, a gente vai criando essas emoções, esse ego, essa parte do ego. Então essa mente, esse estágio da mente é quando a gente tem essa sensação, é o que vem depois da percepção, é essa questão da emoção, das escolhas. E o próximo estágio é o Buddhi, que é o estágio da mente intelectual.
é a mente da consciência. Então nós tivemos a percepção, tivemos a emoção do que nós queremos instintivamente, pelo instinto, e o terceiro estágio é o intelectual, é aquela reflexão do que é melhor para mim. Então eu senti fome. E aí eu tive a vontade de comer um bolo de chocolate, né? A minha mente ali sugeriu, que gostoso seria, a parte das emoções me sugeriu comer um bolo de chocolate. Aí entra a mente búdica, que é a mente intelectual, que vai gerar aquela reflexão, aquele balanço. Mas será que o bolo de chocolate é melhor para mim? O que é melhor eu comer nesse momento? Então entra a parte da reflexão do que é melhor, de entender o meu corpo, de entender o que é melhor. Nesse estágio da mente é o momento onde a gente tem essa reflexão. E o último estágio da mente, que é o estágio de hiperconsciência, a gente chama de Theta, é o estágio mais sublime, que só grandes pensadores sábios que meditavam muito chegavam nesse estágio de hiperconsciência, quando a gente alcança ali a libertação do ego, a libertação da parte instintiva e começa a ser muito consciente, muito racional com tudo, em todo momento. Então, na verdade, nós temos todos esses estágios, mas a gente vai lidando com eles ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia. O que é o ideal? A gente sempre vai ter humanas, o estágio do humanas ali, que é da percepção, de interagir com o que está à nossa volta, que é o que vai fazer a gente reconhecer uma coisa e outra. A gente também vai ter o estágio das emoções, a parte das emoções, de ter um instinto, de desejar algo, mas a gente precisa buscar, o nosso exercício diário é sempre buscar essa mente consciente, essa mente que vai trazer a consciência das escolhas, do que é melhor, né? E quando possível, através da meditação, a gente tentar alcançar essa hiperconsciência, né? Esse estado sublime dos grandes mestres, dos grandes sábios, mas a gente precisa exercitar e principalmente saber identificar esses estágios da nossa mente para a gente poder fazer as melhores escolhas. Então a meditação vai fazer isso, vai fazer a gente, quando a gente está muito cheio de coisa, cheio de pensamentos, sentimentos, parece que a nossa mente é uma coisa só, parece que é um nó, né, cheio de informações e coisas que a gente não consegue separar, não consegue organizar, não consegue ter clareza. E aí vem a angústia, vem a ansiedade, vem o estresse. Então, quando a gente faz essa meditação reflexiva, entendendo os estágios da nossa mente, entendendo quais são as nossas percepções, quais são os sentimentos que eu estou tendo, os desejos, qual é o meu instinto em determinadas situações e qual é a consciência, o que é melhor, qual é a melhor atitude. Nem sempre a melhor atitude é a do desejo, é a do instinto. Às vezes a gente precisa ter a reflexão e buscar essa consciência e buscar o autoconhecimento. É isso que vai fazer a gente conseguir se enxergar a nossa mente. Porque, como eu já disse, a nossa mente é única. Somos seres únicos, cada um vai ter uma forma de reagir. Então a gente precisa saber se olhar, saber se entender o que funciona para você, para a sua vida.